Bom, pessoal, vamos começar aqui a resolver alguns dos exemplos extras que eu disponibilizei. E eu vou começar com o mais simples deles. Nós devemos fazer uns 3 exercícios desses que eu disponibilizei, de modo que a gente pegue os pontos principais dos exercícios. Aqueles que não forem feitos, é porque com aqueles que a gente fizer, vocês conseguirão resolver os outros. Antes de começar, eu disponibilizei para vocês, nos exercícios, lá na primeira folha, várias fórmulas que nós vamos utilizar ao longo do desenvolvimento desses exercícios. Então, nós vamos ir e voltar com essas fórmulas para poder resolver esses exercícios. Bom, o primeiro exercício que a gente tem é um exercício onde eu tenho uma empresa que fabrica um único produto. É uma empresa chamada Charming Clothiers que fabrica gravatas. E nós pegamos as seguintes informações com essa empresa. Primeiro, o preço de venda de cada gravata é de R$30. Ela tem um custo variável de produção de 18 por unidade. Ela espera ter custos fixos de R$60 mil no próximo ano e espera vender 8 mil gravatas no próximo ano. E nós vamos trabalhar aqui sem impostos. Depois nós vamos ver um exercício com impostos. Dado isso, pede-se calcular o ponto de equilíbrio em unidades, calcular o ponto de equilíbrio em reais, quantas unidades a empresa deve vender para atingir um lucro-alvo de 50 mil, preparar uma demonstração de resultados orçada em formato de contribuição, calcular a margem de segurança, tanto em termos monetários como em termos percentuais, calcular o grau de alavancagem operacional e, por fim, pergunta-se se as vendas aumentarem em 20% no ano seguinte, quanto aumentaria o lucro líquido? Use o grau de alavancagem operacional para calcular a sua resposta. Bom, pelo que a gente lê, o que interessa para a gente, em termos de para poder resolver o exercício, estão nessas duas linhas aqui. O resto, aqui em cima, blá, blá, blá. Ela podia fabricar torneira, ela podia fabricar guardanapo, o que fosse. O que a gente precisa para responder aquilo que está no exercício é só isso que está nessas duas linhas. Então eu tenho aqui preço de venda, custo variável, custo fixo e a quantidade que a empresa espera vender no ano seguinte. Bom, antes de começar a resolver esse problema, é interessante que a gente coloque essas informações em formato de tabela, onde eu poderia ter algo assim: CV, CM, CF e LO. V de vendas, CV de custos variáveis, CM de contribuição, de margem de contribuição, na verdade MC, CF custo fixo, LO lucro operacional. E aqui nas colunas nós vamos tratar com unitário, percentual
e total. Quais são os valores que nós temos a partir dos dados que a empresa forneceu? O preço de venda unitário é de R$30 por unidade. Vamos pôr aqui em termos cifrão. Eu não vou trabalhar nesse momento com vírgula. Então, R$30 por unidade. O meu custo variável por unidade, está escrito ali também, é de 18. E o meu custo fixo é de 60 mil. Só que 60 mil não tem sentido em termos unitários, só em termos totais. Então, o meu custo fixo é de 60 mil. A minha venda total é simplesmente isso aqui vezes a quantidade que eu espero vender, 8 mil. Meu custo variável idem, isso aqui vezes 8 mil. A minha margem de contribuição, deixa eu pôr uma linha aqui de baixo e aqui de baixo. A minha margem de contribuição é simplesmente o preço de venda unitário menos o custo variável unitário, eu tenho a minha margem de contribuição unitária. Se eu fizer a mesma coisa em termos totais, vendas menos os custos variáveis totais, eu tenho a minha margem de contribuição total. E aqui eu vou pôr nova linha dupla aqui, e se eu diminuo da margem de contribuição o meu custo fixo, eu tenho aqui o meu lucro operacional. Bom, e o que eu faço com esse percentual? Aqui eu vou calcular, tendo base que vendas é 100%, eu vou calcular qual é o percentual que cada um desses itens representa em relação a vendas. Então, o meu custo variável, se eu dividir 18 pelo preço de venda, eu tenho que o meu custo variável é 60% das minhas vendas. Eu fazendo a mesma coisa com a margem de contribuição, dividido pelas vendas, eu tenho que a margem de contribuição representa 40% das vendas. Vejam que a soma da margem de contribuição com o custo variável, em termos percentuais, tem que dar 100%. Óbvio, né? Bom, então, com essas informações aqui, a gente pode começar a escrever a resolver o nosso problema. E a gente vai começar pela letra A. Então, vamos começar aqui. Resolução. E a minha resolução vai começar pelo A. O que o A pede? Calcular o ponto de equilíbrio em unidades. Bom, se a gente for na nossa lista de fórmulas, nós vamos ver aqui a seguinte coisa. Primeiro, aquilo que a gente colocou na tabela para calcular a margem de contribuição, tanto em termos totais quanto em termos unitários, nós estamos vendo aqui que são as duas primeiras fórmulas. Tá? Então, de cima em termos totais e de baixo em termos unitários, sempre em unidades monetárias, no caso aqui em reais. A segunda fórmula
traz o que a gente está pedindo lá no exercício, o ponto de equilíbrio em unidades, que é o quê? São as despesas ou custos fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Então, a minha letra A, eu tenho que o meu ponto de equilíbrio em quantidade é igual os meus custos ou despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Para resolver isso aqui, então, o que eu tenho que fazer? Ele é igual. Qual que é o valor das minhas despesas ou custos fixos? 60 mil. Dividido pelo valor da minha margem de contribuição unitária, que é quanto? 12. Está aqui, 12. Isso aqui vai me dar como resultado 5 mil, né? Então é 60 mil dividido por 12. Eu tenho que o meu ponto de equilíbrio em quantidade é 5 mil gravatas. Ou seja, eu tenho que vender no mínimo 5 mil gravatas para empatar. Só para pagar as contas, para não dar nem lucro, nem prejuízo. Eu vou empatar, vou ficar com zero. Se eu vender 4.999 gravatas, eu vou ter prejuízo. Se eu vender 5.001 gravatas, eu vou ter algum lucro. Tá? Mas eu não posso vender menos que 5 mil gravatas para poder atingir o meu ponto de equilíbrio. Vejam que no orçamento ele parte de 8 mil gravatas e eu tenho algum lucro aqui nas 8 mil gravatas. Por quê? Porque eu estou acima do meu ponto de equilíbrio. Ok? Isso aqui também é muito importante quando nós estamos iniciando um negócio, pensando em um negócio, e eu chego, vamos dizer que eu estou querendo montar uma loja de venda, de fabricação de gravatas. Será que eu tenho mercado, eu tenho público para adquirir 5 mil gravatas, que é o valor do meu ponto de equilíbrio, a quantidade que deve ser vendida? Se não tiver, das duas, uma. Eu paro, não continuo, o meu negócio não vai para frente, ou eu repenso esses números. 60 mil de custo, despesa fixa, não dá para diminuir? Será que eu não consigo aumentar um pouco a minha margem de contribuição? Então, tudo isso tem que ser pensado e nós vamos ver algumas dessas situações quando nós resolvermos alguns problemas do EC lá na frente. Bom, aí vai na letra B. O que é a letra B? Calcular o ponto de equilíbrio em reais. Aqui é em unidade, aqui é em reais. É o ponto de equilíbrio em termos monetários. Aqui eu tenho duas possibilidades. Como eu só fabrico um item, eu posso simplesmente multiplicar o preço de venda da gravata pela quantidade de gravatas no ponto de equilíbrio. Essa é uma maneira de fazer. Então, eu vou chamar isso aqui até de P1. A solução 1 é simplesmente o que no ponto de equilíbrio vezes o preço de venda, que é igual a 5 mil
vezes 30. Essa é a minha primeira resposta, ou seja, 5.000 vezes 30, que é o valor que eu vendo cada gravata, que dá 150 mil. Então, esse é o valor mínimo que eu tenho que vender para pagar as minhas contas. A outra maneira que nós temos de resolver isso, vamos chamar de B2, e aqui eu vou voltar aqui nas fórmulas, para que a gente olhe aqui a fórmula 3. Ponto de equilíbrio em reais é igual unidades no ponto de equilíbrio vezes o preço de venda por unidades, esse é o primeiro que nós fizemos, ou despesas fixas dividido pelo índice MC. Melhor chamar de índice, ao invés de chamar de razão. O que é o índice da margem de contribuição? Lembrem-se que nós calculamos aqui em termos percentuais quantos por cento a margem de contribuição representa da venda, quantos por cento o custo variável representa da venda, e nós achamos que é 40% é o que a minha margem de contribuição representa em termos de venda. Esse é o meu índice da margem de contribuição, 40%. Então, se eu usar a fórmula que está aqui no item 4, eu tenho que o meu ponto de equilíbrio em reais é igual o valor dos meus custos fixos dividido pelo índice da margem de contribuição. Isso aqui vai dar 60 mil dividido por 0,4, que é os 40%. A resposta aqui dá 60 mil dividido por... E tem que dar o mesmo valor. Porque o princípio dos dois é o mesmo. Letra C. Quantas unidades a empresa deve vender para atingir o lucro-alvo de 50 mil? Aqui, gente, é bom a gente entender que não adianta só eu querer ficar aqui no ponto de equilíbrio. Eu tenho que ganhar dinheiro, senão, para que a gente vai abrir um negócio? Então, eu quero ganhar, no mínimo, 50 mil antes dos impostos. Nesse caso aqui. Aqui eu não estou considerando impostos. Novamente, se eu visitar a minha tabelinha com as fórmulas, eu vou encontrar aqui, na fórmula 7, que a minha venda-alvo em unidades é igual a despesas fixas mais o lucro operacional-alvo dividido pela margem de contribuição unitária. E em reais, são as minhas despesas fixas mais lucro operacional dividido pela, novamente aqui eu vou chamar de índice da margem de contribuição. Vejam que isso aqui é muito parecido com a fórmula do ponto de equilíbrio em reais e em unidades. O que muda? É que eu estou somando as despesas fixas o meu lucro-alvo. É como se o lucro-alvo compusesse aquela despesa fixa, eu preciso ter aquilo. Eu vou
retirar aquilo da empresa. Tá? Eu quero aquele lucro porque eu quero retirar esse dinheiro. Então, é como se eu dissesse que minha despesa fixa é a despesa fixa mais o lucro que eu quero ganhar. Por isso que as fórmulas são muito parecidas. Vejam que o denominador eu acrescento o lucro operacional, desculpa, no numerador eu acrescento o lucro operacional e no denominador eu mantenho a mesma coisa que estava aqui em cima. Então, eu fazendo aqui, e o que pede no caso da letra C em termos de unidades, ele não pede em termos monetários, em reais, mas depois a gente pode calcular. Então, na letra C, eu vou usar a fórmula do ponto, não é nem o ponto de equilíbrio, é a quantidade de lucro-alvo para o lucro-alvo. É igual custos fixos ou despesas fixas mais o lucro-alvo, vou pôr isso aqui entre parênteses, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, eu tenho aqui que o meu custo fixo é 60 mil, o meu lucro-alvo é de 50 mil, e a minha margem de contribuição unitária é de 12. Então, se eu resolver aqui, eu tenho que 60 mais 50 dividido por 12. Veja que aqui deu um número quebrado. Eu não vendo gravata quebrada. Então eu vou arredondar isso aqui para a primeira casa após a vírgula. Então eu tenho que vender 9.167 gravatas para atingir o meu ponto de equilíbrio. Isso em unidade. Se eu quiser atingir em termos monetários, então, a venda no lucro-alvo, eu vou usar o quê? Aí eu vou usar essa fórmula aqui, que é a mesma fórmula que nós usamos aqui. Então, eu tenho aqui que é custo fixo mais lucro-alvo dividido pelo índice da margem de contribuição. Então, isso é igual a 60 mil mais 50 mil dividido pelo índice da margem de contribuição, que é 40%, 0,4. Mais uma vez, eu poderia simplesmente multiplicar 9.167 por 30. Mas eu não vou fazer isso, eu vou usar a fórmula aqui. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 60 mil mais 50 mil dividido por 0,4.
e eu tenho que a minha venda, para que eu tenha 50 mil de lucro-alvo, é 275 mil reais. Se eu multiplicar essas 9.167 pelo preço de venda, eu tenho um número um pouco acima desse. Por quê? Porque eu arredondei para cima. Vejam que vendendo gravatas a R$30, eu nunca vou conseguir uma receita exatamente de 275 mil. Porque 275 mil implicaria em vender gravatas quebradas, o que não existe. Eu vou vender algo um pouco acima do meu lucro pretendido. Então, eu vou ter vendido aqui R$10 acima daquilo que é a minha venda no lucro. Bom, resolvido isso, vamos para a letra D, que diz o quê? Pede para preparar uma demonstração de resultado orçada em formato de contribuição. Um SA mais aqui. Em formato de margem de contribuição. Então, o que eu tenho que fazer na letra B? Fazer uma DRE orçada, né? Uma DRE sempre, nós começamos com o nome da empresa, então eu tenho aqui Charm, Clothers, demonstração de resultados em formato de margem de contribuição. Vou pôr que isso aqui é orçada. Para 31/12/XX. Então, isso aqui danado essa formatação. Está aqui. Não ficou no meio, mas vamos por aqui. Como é que nós fazemos uma demonstração de resultados? Lembrem-se que a demonstração de resultados normal é vendas menos o custo do produto vendido, eu tenho a margem bruta, eu tenho lá as minhas despesas, depois eu tenho o meu lucro. Aqui, quando eu estou fazendo uma demonstração de resultado em formato de margem de contribuição, a primeira linha é a mesma coisa, vendas. Mas a segunda linha não é custo do produto vendido, mas é o quê? Custos e despesas variáveis. E aí eu não tenho um lucro bruto, mas eu tenho uma margem de contribuição. Aí eu tenho os meus custos e despesas fixas e eu tenho o meu lucro operacional. Seria, no caso aqui, antes de impostos. Né? Depois eu teria o imposto e depois eu teria o meu lucro líquido. As minhas vendas orçadas são 8.000 unidades. Está aqui.
240 mil. Então, eu teria de vendas orçadas 8.000 unidades vezes 30. E isso aqui em termos monetários. Os meus custos e despesas variáveis é 18 vezes a quantidade. Veja que aqui já tem essa DRE que está sendo solicitada, já foi feita aqui. Aqui nós estamos apenas formalizando. Então, dá 8.000 vezes os 18. 144 mil. 240 menos 144 mil, eu tenho 96 mil de margem de contribuição. Custos e despesas fixas. Foi dito que é 60 mil. Eu vi aqui 60 mil. O meu lucro operacional, então, é 96 menos 60 mil, 36 mil. Então, isso aqui responde o B, a demonstração de resultados. Nós vamos parar aqui na primeira parte da resolução desse exercício e nós voltamos depois, na segunda parte, para resolver a letra E, F e G.